Boa noite, galera cervejeira. Vamos lá encerrar mais uma semana, a nossa segunda semana de palestras aqui no Congresso Técnico da Agrária. Completando a 12ª palestra. Lembrando que todas as 11 palestras anteriores já estão lá no YouTube da Agrária, então se você perdeu alguma parte, não pôde assistir, corre lá que tá gravada lá a palestra. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos na palestra de hoje à tarde. Lá no YouTube já está disponibilizado, editado. Foi cortado, então, esse período que a gente ficou fora. Então, você vai conseguir assistir a palestra na íntegra lá. Fora isso, também a gente tem os materiais, os slides. Eles já estão disponíveis também lá no site da Agrária. Clica lá na abinha Malte, vai ter a biblioteca digital. E lá dentro da biblioteca digital a gente tem vários materiais, não só do nosso congresso técnico desse ano, mas dos workshops dos anos anteriores também. Então tem bastante conteúdo legal. A palestra de hoje também já está disponível lá na biblioteca digital, então se você quiser acompanhar a palestra aqui do Marcelo com os slides, você já pode correr lá e baixar a palestra do Marcelo também. Lembrando que a gente faz, então, a parte da palestra e no final abre para perguntas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Marcelo, deixa lá no Ask a Question. Também elas são abertas para votação, então as mais votadas elas são as perguntas que a gente faz. Claro que a gente sempre tenta fazer todas as perguntas, mas às vezes por questão de tempo a gente não consegue. Então votem lá nas perguntas que vocês têm maior interesse que sejam respondidas, que a gente vai começar por elas. Então a gente hoje recebe aqui o nosso parceiro já de longa data, o Marcelo da Bio4, e ele vai falar um pouquinho sobre as leveduras imobilizadas, quebrando o paradigma do uso de leveduras imobilizadas. Então, vou passar a palavra para ele. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença e por dividir essas informações aí com a gente. Obrigado, Ludi. Obrigado a todos aí. Sintam-se cumprimentados virtualmente. Para mim, particularmente, é uma modalidade nova apresentar para uma plateia, que é uma câmera, né? Mas o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esse tema um pouco controverso, e esclarecer algumas dúvidas do que a gente vem fazendo com o uso de leveduras imobilizadas, tá? Bom, meu nome é Marcelo, eu sou um dos sócios fundadores da Bio4 ou Biofor, uma empresa que começou as atividades em 2008, fui professor 10 anos na Universidade Positivo. E esse projeto que eu estou apresentando para vocês aqui não é um projeto que a gente vem trabalhando recente, é um projeto que iniciou em 2014, tá? Junto com os alunos da universidade, e hoje é um projeto de mestrado na Politécnica da USP, na Escola de Engenharia. Tá? Bom, para aqueles que não sabem, a Bio4, que foi fundada em 2008 dentro da Universidade Positivo, hoje já está estruturada na sua sede própria, aqui no Paraná, próximo a Curitiba, em Fazenda Rio Grande. Hoje, para as cervejarias, a gente tem mais de 40 leveduras distintas e algumas bactérias para a produção de cerveja, né? E também auxiliamos as cervejarias com as análises microbiológicas e físico-químicas, que daí envolve desde a quantificação de extrato, IBU, até a parte de cromatografia, que são os voláteis da cerveja, né? Então, quer saber se tem acetaldeído, diacetil, enfim, a gente consegue avaliar por essas técnicas, né? E esse projeto, como eu falei, começou há 6 anos atrás, em 2014. Eu estava conversando com o pessoal que participa da logística da Bio4 e estava indignado com a questão do transporte no Brasil, né? As leveduras líquidas, como todos sabem, são muito suscetíveis a temperaturas mais altas, né? Então, o transporte é uma coisa que a gente sempre prezou, que teria que ser em 48 horas, para manter a qualidade do fermento. E aí veio a primeira pergunta, né? Como é que a gente vai conseguir melhorar o shelf life desse fermento líquido? Por mais que eu melhore o shelf life dele refrigerado, ele ao longo do transporte vai sofrer as consequências de uma elevação de temperatura. E daí veio a ideia de trabalhar com a desidratação do fermento. Então, a ideia da imobilização, e na sequência eu vou falar para todos um pouquinho do que se trata, é uma forma da gente desidratar o fermento. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com uma técnica de
produção de micro-organismo e restringindo contaminantes pela atividade de água do meio. O que seria isso? Quando a gente tem um fermento líquido, nós temos uma atividade de água altíssima, beirando lá os 100%, né? Quando eu começo a tirar a água, esse micro-organismo começa a reduzir o seu metabolismo, que é isso que é feito com o fermento seco. Nós chegamos numa atividade de água baixíssima. Atividade de água não é igual à umidade, tá? Ela é um pouco diferente, mas para facilitar vamos falar em porcentagens, ok? Mas conforme você vai restringindo essa quantidade de água, diminui o metabolismo e você consegue melhorar o shelf life mesmo em temperaturas mais altas do que o fermento passa a sofrer. Tá? Então, a primeira questão veio disso. Como é que eu consigo? E aí começamos a fazer alguns testes aleatórios de como restringir essa água disponível para o metabolismo do micro-organismo. E aí veio a ideia de usar a imobilização, né? Que consiste em diminuir essa água disponível, mas também existem benefícios secundários da imobilização, que é justamente a facilidade em você reaproveitar o fermento. Existem inúmeras técnicas de imobilização, tá? Vou apresentar aqui algumas técnicas, desde as mais simples, que a pessoa pode fazer até mesmo em casa, até umas que envolvem o estudo que foi feito aqui, para poder permitir uma boa imobilização sem afetar tanto o fermento, né? Não existe algo ideal para o fermento, mesmo a técnica de imobilização altera características fisiológicas e de metabolismo do fermento. Dentro das técnicas de imobilização, tem aquelas que você pode pegar o fermento, as células, e aderir sobre uma superfície. Essa superfície normalmente vai ter uma carga eletrostática que vai atrair o fermento, prendendo ele. Dentro do processo cervejeiro também a gente vai fazer algum tipo de imobilização, tá? Então, a dissolução em um suporte, aprisionamento em uma estrutura porosa. Hoje existem inúmeros produtos no mercado que são comercializados para fazer imobilização. Imagine que a imobilização começou a ser feita em 1870, ok? Ela ganhou mais força 100 anos depois, em 1970, quando começou a se imobilizar primeiramente enzimas, tá? Para justamente poder fazer o seu reaproveitamento. E desenvolveu-se, então, vários suportes. Dentre eles, o que hoje é mais utilizado é aprisionamento numa estrutura porosa. Então, hoje você tem estruturas de vidro, então esferas de vidro porosas que podem fazer a dissorção do fermento e aprisionamento dele dentro dessa estrutura. Talvez o que é mais utilizado, mas não é tão eficiente, é o próprio alginato. Então é muito utilizado na gastronomia molecular hoje, né? Então o alginato de sódio em contato com uma solução contendo cálcio cria uma membrana e nessa interface do contato e dentro ficaria aprisionado as células. Também existe a imobilização contendo as células em barreiras e no processo cervejeiro a gente consegue imobilizar, acreditem, através de floculação. Nada mais é do que quando eu adiciono uma gelatina, quando eu adiciono um clarificante ao meio, o que ele vai interagir? Com a carga da superfície da levedura, fazendo com que ele faça a dissorção de superfície e aumentando a floculação. Claro que a floculação é reversível. O que a gente está falando aqui é utilizar componentes para que não permita mais essa dissociação, permita uma estabilidade, que é também um outro grande desafio das técnicas de imobilização, no reuso dessas enzimas ou leveduras, utilizando elas imobilizadas, a estabilidade desses componentes no meio. Tá? O que a gente escolheu? Escolheu utilizar a técnica de aprisionamento numa estrutura porosa. Então, a gente, dentro dessas esferas de imobilização, existem lá todas as leveduras adsorvidas. Eu tenho aqui umas fotos em microscopia eletrônica que a gente fez, onde vai mostrar essas leveduras adsorvidas, bem interessante, tá? Mas as leveduras ficam imobilizadas dentro dessa matriz. E a dinâmica da fermentação, ela vai correr da seguinte: essa matriz vai ter que permitir a troca, ou seja, permitir que entrem os açúcares para que as leveduras possam se alimentar, além dos nutrientes, e permita com que saia o gás carbônico, resultante da fermentação,
o etanol e os seus subprodutos de fermentação. Tá? Então, basicamente, a dinâmica da fermentação é isso. Só que, claro, você está acondicionando a levedura dentro de uma estrutura e, querendo ou não, já o processo de fermentação envolve uma pressão sobre a levedura. Você acondicionando ele num espaço mais fechado ainda, está impondo mais pressão do meio e por isso que as leveduras vão alterar o seu metabolismo. Mas não adianta também falar de imobilização sem falar de processos de fermentação, né? Quando a gente fala em processo de fermentação, a gente pode dividir basicamente em 3, e aqui eu vou falar das vantagens e desvantagens de cada processo, no qual as leveduras imobilizadas podem ser aplicadas, né? O mais conhecido é o de batelada. A gente vai falar o processo de torre, ou APV, que é comumente conhecido, ou o processo contínuo. Obviamente, o processo em batelada é o que é mais conhecido no mercado, né? Onde eu vou utilizar lá, esterilizo o mosto através do processo de fervura, passa-se por um trocador de calor e todo o processo de fermentação vai ocorrer no que a gente chama de unitanque hoje, certo? E depois passa por um processo de filtragem, centrifugação e vai para o tanque de estocagem, onde vai ser carbonatado e daí vai para a parte de invase. Todos os processos existem vantagens e desvantagens. Se a gente pegar do ponto de vista das vantagens do processo de fermentação em batelada, a gente tem um melhor controle microbiológico, porque cada ciclo eu posso fazer uma sanitização do meu tanque, do meu processo. Posso ter variedade de receitas. Em cada tanque tem uma receita distinta e tem uma menor exigência de automação. Quando a gente vai falar em automação de fermentação em batelada, nada mais é do que eu monitorar a temperatura, que é isso que comumente vai ser feito dentro das empresas. Mas existem desvantagens. São tempos maiores de processo, porque envolve tempo de enchimento desse tanque, esgotamento, SIP, limpeza desse tanque. Maior consumo, consequentemente, de energia e água no meu processo. Agora, o processo APV é um processo que é datado de 1970, tá? O processo de fermentação em torre, que consiste também em produção do meu mosto e daí passar esse meu mosto por uma torre. A conformação do tanque de fermentação, nesse caso, são tanques que tinham 1 metro de diâmetro por 7 metros de altura, ok? Onde eu constantemente alimento esse tanque de fermentação. Existem vantagens, porque eu consigo diminuir o meu tempo de processo, tenho menor consumo de energia, porém, eu tenho uma necessidade de maior automação. Por quê? Se eu alimentar muito rápido, eu tenho um aumento da minha taxa de diluição. A gente sabe que durante o processo de fermentação, a levedura se multiplica numa determinada taxa, que tem que ser igual à taxa de diluição. Se eu alimentar muito rapidamente, eu começo a ter o que a gente chama de washout, começo a eliminar a levedura do processo, diminuindo a concentração de levedura no meu processo. E aí isso eu faço com que eu tenha que ter uma necessidade de automação mais eficiente, controlando as entradas e saídas para evitar esse washout, essa lavagem da levedura. Tenho uma dificuldade no controle do processo microbiológico, porque como eu estou alimentando continuamente, se houver uma contaminação em algum ponto, esse processo está fadado a fracasso. Tenho que esgotar, fazer a limpeza, tenho que ter um melhor pessoal qualificado e me reduz também a quantidade de receitas que eu posso fazer nesse sistema. Para vocês terem uma ideia, várias cervejarias na década de 70 usavam esse processo em torre. Em Burton, na cervejaria Burton, chegou-se a produzir 70 milhões de litros no ano, né? Que é uma coisa expressiva para a tecnologia da época. Por que esse processo foi um fracasso? Justamente pelo controle microbiológico, a necessidade de eu estocar um mosto dentro do ambiente asséptico, né? E evitar que a contaminação aparecesse ali. O processo contínuo veio na sequência, dando vantagens para grandes companhias que fazem somente um tipo de receita, porque ele reduz muito o tempo de processo. Nós estamos falando aqui de um processo onde eu teria o tanque de fermentação primário, secundário, um processo onde eu conseguia traduzir uma fermentação em 3 a 4 dias, reduzindo muito o tempo de fermentação. Tá? Só que, da mesma forma que o processo em torre, eu tenho
as vantagens do menor tempo, menor consumo de água e energia, mas maior automação, dificuldade de controle microbiológico, os mesmos problemas que eu teria no processo em torre. Mas acreditem, esse processo hoje, nós estamos falando da década de 70. 50 anos depois, no simpósio ibero-americano que aconteceu em Recife há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de participar, a GEA apresentou o seu processo, que eles chamam até de cervejaria 4.0, aplicando o processo desde braçagem contínua e fermentação contínua. Um processo bem interessante, claro, que a possibilidade de uma melhor automação, um melhor controle, permite o uso desse processo pelas grandes companhias, ok? Então, se a gente for pegar esses 3 processos e compará-los em tempo de... Nós temos isso aqui. Claro, braçagem não vai mudar, né? Não consigo acelerar a braçagem, mas as fermentações e a maturação eu consigo acelerar, porque eu imponho outras técnicas também, usando filtração, enfim. Tá? Então, se eu for comparar batelada com torre e o contínuo é quase 30% mais rápido, né? Mais produtivo do que a fermentação em batelada, devido a esses tempos maiores e mais operação. Tá? Então, o processo de imobilização pode se encaixar perfeitamente, né, nesses 3 processos que são conhecidos. Então, a grande pergunta é que muitos têm, que se criou-se o paradigma é, tá, e por que se nunca utilizou levedura imobilizada nesses processos? Na verdade, se utilizou. A primeira patente que foi criada foi pela Kirin em 84 no Japão e posteriormente em 85 na Europa. Tá? A própria Danisco, em 88, fez uma patente também, utilizando majoritariamente os processos contínuos para aplicação da levedura imobilizada. Justamente porque, se eu tenho a levedura, e aqui está o processo da Kirin, se eu tenho a levedura condicionada nessas matrizes, eu posso criar cartuchos, e todo o problema que eu tinha de lavagem do fermento, devido ao excesso de vazão, um excesso de diluição, aqui nesse caso, como a levedura está aprisionada nessa matriz, eu não teria mais esse problema. De fato, a Kirin desenvolveu esse processo que consistia num tanque onde eu fazia uma pré-multiplicação da levedura. Qual que era o objetivo? Nesse tanque de armazenamento do mosto, eu faria uma pré-multiplicação da levedura para quê? Cair o pH, mesmo na multiplicação gerava um pouco de álcool, então garantiria com essa baixa atenuação do mosto uma certa durabilidade para esse mosto, uma proteção para esse mosto frente a uma contaminação oportunista. Eles tiravam essa levedura através do processo de centrifugação e aí passaria no fermentador secundário. Primeiro é onde multiplicaria a levedura, e aí passaria no fermentador secundário. O fermentador secundário seria um leito fluidizado, onde a levedura que está na forma de esfera estaria dentro de uma carcaça porosa, o mosto passando por essa carcaça entre 2 reatores. Só que havia um problema. O problema é justamente da mudança do metabolismo da levedura. Eles passaram a perceber que com o passar do tempo, a levedura estressava e passava a aumentar muito os índices de alfa-acetolactato, que é o precursor do diacetil. Mas aí o que eles passaram a fazer? Bom, se a gente sabe que o alfa-acetolactato, com o tratamento térmico, converte em diacetil, eles faziam um tratamento térmico desse produto já fermentado para acelerar a conversão do alfa-acetolactato a diacetil. Então imagine, eles aqueciam a 80 graus durante 30 minutos. E daí voltavam a circular pela levedura para a levedura reabsorver esse diacetil. Tá? Foi um processo que foi um piloto dentro da Kirin. Eles produziram 180 mil litros no ano, num processo piloto desse. Tá? E parou-se de utilizar por quê? As dificuldades em você manter a asepsia e o controle do processo. Necessidade de automação, enfim. E aí desistiram do processo. E por acaso, eu aqui na Agrária, uns 2 anos atrás, a Agrária tem uma coleção das Brauwelt, que o Frank fazia, né? E aí eu encantado com aquela coleção, bom, eu quero saber o que se falava em 1992 no meio cervejeiro. Então tinha lá o ano, as revistas. Por acaso eu peguei a revista, não sei se dá para o pessoal ver, e tirei essa foto.
Essa foto nada mais é do que um processo de torre usando levedura imobilizada, divulgado pela Schott em 1992. Então, também existiu processos em torre. O processo em torre, frente ao processo contínuo, foi o que mais produziu na Europa. Tá? O processo contínuo teve algumas fábricas que produziram na média aí de 40 milhões de litros na década de 80. Mas frente ao processo de torre, se chegou a produzir mais de 100 milhões de litros no ano. Tá? Mas devido às dificuldades de manutenção da qualidade microbiológica, foram abandonados. E aí a gente começou a pensar, ok, temos a levedura imobilizada, queremos melhorar o shelf life dela, mas será que vamos tentar fazer a aplicação dessa levedura no processo contínuo, como todos estão, como já foi feito pela Kirin? Não, a gente ainda vai ter o problema de controle da parte microbiológica, dificuldade de automação, e isso o mercado não vai aceitar. Aí outra pergunta, e o processo em torre? Mesma problemática. Então, a gente criou nada mais do que a gente apropriou um processo que a gente chamou de AIST, AI vem de levedura imobilizada, né? Aplicando no processo de fermentação embatelada. Então, o que a gente fez? Nada mais do que imobilizar a levedura, e ao invés de colocar a levedura livre no meu processo, eu vou colocar ela imobilizada. E aí eu tenho todas as vantagens do processo de batelada. A gente tem um controle microbiológico melhor, posso ter variedade de receita, uma menor exigência de automação, só que eu ganho no que aplicando? Melhor reaproveitamento do fermento. Porque o fermento imobilizado, pensem vocês, eles vão estar dentro dessas esferas, dentro da matriz, dispersa no meio, mas ao final da fermentação ele vai ter densidade suficiente para rapidamente sedimentar no fundo do tanque. Sedimentando no fundo do tanque, eu posso com uma peneira recuperar esse fermento. Então vejam, toda aquela problemática que eu tenho de recuperar um fermento onde eu fiz um dry hopping, eu não teria com a levedura imobilizada, porque eu seguraria essa levedura, a matriz que contém o meu fermento, numa peneira, lavaria isso num meio estéreo, a gente até desenvolveu um meio, a base metabisulfito, para lavar o fermento, visto que a bactéria não consegue entrar dentro da matriz, e aí elimino o particulado vegetal do lúpulo. Então, eu facilito o reaproveitamento do fermento. E ganho no tempo de sedimentação, então eu também estou ganhando na maturação, né? Que é aquele tempo onde eu tenho... E aí as consequências, filtrar essa cerveja. Claro que a imobilização não retém 100% o fermento dentro da matriz, mas retém 80%, 90%. Então, a levedura que vai se desprender da matriz, até pela multiplicação que o fermento ocorre durante a fermentação, vai auxiliar na reabsorção dos subprodutos secundários, como alfa-cetolactato, e o próprio alfa-cetolactato hoje já tem soluções tecnológicas com o uso de enzimas, né? Então, a gente já consegue matar um problema aí, que é o alfa-cetolactato, e o problema do diacetil, e consigo recuperar muito mais consistente o reaproveitamento do fermento. E menos gasto em processos secundários, como a filtração, para clarificação do meu mosto. Então, se a gente for parar para perceber, claro, desvantagens. Continuo tendo um maior consumo de água, assim como o processo em batelada. Continuo tendo maior consumo de água, assim como o processo batelada. E tem a desvantagem, que a gente sabe, que é a mudança desse metabolismo. E é isso que a gente investigou ao longo desses 5, 6 anos. Ok, vamos aplicar no processo de batelada, melhoramos o shelf life do fermento, e eu vou mostrar os dados para vocês. Mas quais são as consequências? A ação de acetil tem uma solução tecnológica e as outras consequências eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, dentro dos tempos, se a gente for olhar, um processo embatelado usando levedura imobilizada, eu consigo ganhar aí, na média, de 10% de tempo. Então, se é uma cerveja que eu produziria aí em 20 dias, 21 dias, eu conseguiria produzir entre 18 e 19 dias. Isso já é um ganho substancial. Se a gente for falar que ao final de um ano, eu ganhei 24 dias, nós estamos falando em quase um mês de trabalho aí, ou um mês de fato, se a gente for considerar entre 22 dias úteis de trabalho. Né? Então, o próprio processo em batelada e com a levedura imobilizada, auxiliaria isso. Mas aí a gente começou os estudos. Né? Tá, então a gente sabe que tem essas vantagens e tem essa desvantagem do metabolismo e mudança. Então, vamos estudar isso aqui. Então, primeira coisa,
quais são as mudanças e estabilidades que a gente tem. Foram realizados mais de 36 experimentos, onde nesses experimentos a gente mudou componentes dessa matriz de imobilização. Tá? Então a gente teve o prazer de conhecer um professor na Universidade Federal do Paraná, especializado na área farmacêutica, onde nos apresentou vários componentes que absorvem aí 10 vezes em massa. Então 1 quilo absorve 10 litros de água. Então a gente foi atrás desses componentes e fez então um planejamento fatorial. Dentro desse planejamento fatorial a gente analisou a eficiência da imobilização, ok? Quero saber quanto que de células vão estar aderidas e não vão se desprender, e quanto que vai manter o shelf life do meu produto. Então, em se tratando do shelf life do produto, vejam, nós pegamos as leveduras líquidas, e hoje a gente tem uma matriz, para cada 1 quilo da minha matriz, que é uma esponja, eu absorvo 2,5 kg de água, ou de líquido, ok? Então, 2,5 litros de levedura líquida, que a gente comercializa, com 1 quilo dessa matriz. Reabsorvi. É uma esponja que depois, se você tenta apertar, é até difícil tirar a umidade dela, tá? Primeiro, eu estou tirando o quê? A água excedente, diminuindo o que eu falei da atividade de água. Então, conseguindo fazer uma redução do metabolismo da levedura, porque ela não tem tanta água disponível. Nós pegamos, então, essa levedura dissolvida nessa matriz e colocamos ela durante 1 semana a 30 graus Celsius. E vejam só, a gente tem lá leveduras ales, belgas e lagers, tá? Elas manteram uma média de 90% de viabilidade, mesmo 1 semana a 30 graus Celsius. Se eu, 1 semana a 30 graus Celsius, uma levedura líquida, ela cairia para menos de 60%, 50% a sua viabilidade. Quer dizer, ia gerar muita célula morta. Nesse caso aqui, as células se mantêm, porque ela não tem tanta água para desenvolver metabolismo e se deteriorar, ok? Então, isso foi o primeiro grande sucesso que a gente falou, opa, a gente tem uma melhora aí no shelf life. Além dessa melhora de shelf life, ok, absorvi a levedura, teve essa melhora de shelf life. O que vai acontecer agora que essa levedura que está dentro da minha matriz, colocando no meio de fermentação? E aí a gente estudou o quê? Quanto que fica dentro da matriz e quanto que se desprende, que a gente chamou de eficiência da imobilização. Então vocês podem ver aqui que a gente inoculou na média, totalizando, né? Isso daqui não está em concentração por ml, mas em números totais de células dentro do experimento. Então a gente colocou ali 1 bilhão de células e elas se multiplicaram efetivamente para 10 bilhões ou 5 bilhões de células chegaram a dobrar para 10 bilhões. Na média, teve levedura que se desprendeu mais, teve levedura que se desprendeu menos, tá? Mas na média teve uma eficiência de imobilização de 80%. Significa o quê? Que mesmo que essa levedura estava dissolvida, ela se multiplica, ela dobra. A gente sabe que ela duplica até triplica a sua quantidade. Ela duplica a sua quantidade dentro da matriz e o excedente acaba saindo para o meio externo. Então, se eu tenho 2 bilhões de células adsorvidas, 20% disso acaba se desprendendo, isso indo para o meio. Que não é ruim. Pensando em que essas células vão ajudar numa fermentação secundária para a reabsorção de componentes secundários, e ainda assim é muito pouca célula que vai te impactar lá no processo de filtração, tá? Então, essa foi a eficiência da nossa imobilização usando essas matrizes, né, que a gente desenvolveu. E a viabilidade? Como é que se comportou a viabilidade tanto das células que se desprenderam, como das células que ficaram no suporte? Tudo acima de 90%, 95%. Tá? Então, quer dizer que durante, ao longo da fermentação, depois de 150 horas de fermentação, ainda conserva a sua viabilidade, garantindo o seu reuso. Ok? Então, isso foi o primeiro teste. Ok, chegamos numa composição de matriz que permite estender o shelf life do produto e que é um bom meio de absorção. E aí eu tive a oportunidade em 2 ocasiões, uma na UEPG e outra no Rio de Janeiro, inclusive agradeço aqui o Marcel
que é da 4 graus, que é professor da UFRJ, ele que fez essas análises para a gente também. Tá? Isso aqui foi a primeira matriz que a gente fez, para vocês verem. Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. São microscópios caríssimos, tá? Onde a gente queria ver quanto de levedura tinha antes e após essa adsorção, pós-fermentação. Tá? Então, aqui está a matriz, vocês estão vendo a matriz, uma esfera, tá? Bem mais uniforme, um aumento de 168 vezes, daí a gente amplifica para 1000 vezes, vocês já começam a ver algumas leveduras na superfície da esfera, aqui está algumas leveduras adsorvidas à esfera em 3000 vezes de aumento, e aqui a nossa levedura mais focada. Na primeira matriz, a gente não teve um êxito na eficiência da imobilização. Boa parte das leveduras se desprendiam dessa matriz. Se a gente for pensar por um outro lado, para aquelas receitas onde eu quero que a levedura se desprenda, que daí exige né, turbidez da levedura na receita, essa seria a matriz ideal. Eu não quero que ela adsorva de forma eficiente. Eu quero que ela desprenda mais de 50% da matriz, justamente para dar turbidez. Então, isso seria a matriz ideal. Já para aquela matriz onde eu quero uma retenção de pelo menos 80%, ou seja, só 20%, já ficou um pouco diferente a composição. Já vê que é mais irregular. Aqui a gente foi aumentando, aqui são algumas fibras com carga. E aí, se a gente for ver na superfície dessa matriz, fica bem mais a quantidade de células nessa área, né, na mesma faixa de ampliação, tem muito mais levedura ali nessa área, né? Então, a gente está vendo aqui que essa matriz é mais eficiente para reter, para justamente que eu não quero problema de turbidez. Então, como a gente sabe que cada receita, né, tem uma definição de turbidez e de necessidade, a gente tem essas duas matrizes. Tá? Ok, feito isso, a gente passou para uma segunda etapa. Agora vamos ver o estresse causado e como que de fato a fermentação se desencadeia. Então foram testadas 3 leveduras, a American Ale, a Belgian Wheat e a Pilsener Lager. Foram analisados todos os açúcares que elas estavam consumindo, porque primeiro a gente queria saber se essa matriz que estava absorvendo essas leveduras ia impedir a entrada dos açúcares e dos nutrientes, né? E depois, por cromatografia gasosa, ver os subprodutos de fermentação, etanol, o etanol foi por cromatografia líquida, mas álcool isoamílico, acetato de etila, acetato de isoamila. Tá? Então, o que a gente fez? Pegou um mosto às 12 plato. Para as lagers, a gente usou a taxa preconizada na literatura de 1,5 milhão de células por ml por grau plato. Para as lagers e para as ales, de 0,75. Fizemos a mesma coisa, leveduras livres, incubamos no mosto a 12 plato, fermentamos a 12 graus para lager, a 18 graus para ale. Pegamos essa mesma quantidade de levedura, imobilizamos e fizemos o mesmo processo, embatelada nas mesmas temperaturas, avaliando as características físico-químicas e de cromatografia. Dentro das características físico-químicas, a gente apresentou ano passado, que é algo que a gente vem crescendo na demanda, então a gente presta esse serviço, utilizando técnicas seguindo a EBC e a SBC. Hoje a gente está em processo de certificação da ISO 17025, ainda não temos essa certificação, tá? Mas a gente avaliou o álcool, que consiste em pegar a amostra depois de fermentada, desgaseificar ela, fazer uma microdestilação, e dessa microdestilação passar no Anton-Par, num densímetro digital. Existem equipamentos que você pode injetar direto a tua amostra, que tem um infravermelho, e aí vai te dar o álcool, tá? Mas nesse caso aqui, a gente prefere fazer essa microdestilação, porque tem algumas exceções na EBC e na SBC, que cervejas muito alcoólicas, o ideal é que você microdestile ao invés de passar direto no infravermelho, tá? A densidade, remoção somente do gás e leitura com um densímetro digital, um 4500, que dá uma precisão bem alta. Os extratos também é feito por cálculos a partir da densidade e da gravidade específica. As calorias é feito por cálculo. A cor da cerveja, então a gente avaliou também, e não houve mudança na cor, tá? Mas a gente faz a remoção do gás, a diluição
e no espectrofotômetro a 430 nanômetros a gente avalia, então, a cor da cerveja. Outro método é o amargor, mas também não houve muita mudança do amargor. É uma leitura onde você pega a tua cerveja, faz uma extração com isoctano, então na fração do isoctano, extrair os componentes de amargor, você lê espectrofotômetro comprimento de onda UV a 275 nanômetros, tá? De cetonas também faz essa microdestilação e pode ler em espectrofotômetro ou faz por cromatografia. O pH, uma simples medição do pH após a remoção do gás, né, no equipamento bem calibrado. A cromatografia gasosa passa por esse processo de destilação para recuperar toda a fração volátil, e daí essa fração volátil é exotada no equipamento, que nada mais consiste do que um injetor, conforme exposto ali na figura. Esse injetor vai aquecer a amostra para justamente volatilizar a tua amostra, e ela entra no formato de gás dentro da coluna. O gás nitrogênio é um gás inerte, ele é só um gás para carregar, então para empurrar essas moléculas dentro dessa coluna, e essa coluna vai interagir mais ou menos com os componentes da tua amostra. Então, por exemplo, o acetaldeído é um dos primeiros que sai, quer dizer que essa coluna interage menos com esse componente, então ele passa mais rápido, tem uma velocidade maior. Imagina, essa coluna tem 60 metros de comprimento. Já um acetato de etila, que interage mais, a coluna segura, então passa numa velocidade menor. Vai ser detectado pelo aquele detector e adquirido um pico lá no final dos 15 minutos, 10 minutos de corrida, tá? Aqui para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma coluna que fica dentro, é uma coluna capilar, ela tem 0,25 micrômetros por onde vai passar esse gás. Quando ele, né, esse líquido é gasificado pela temperatura, ele vai passar no formato de gás, interagindo mais ou menos por essa coluna, e no final tem um detector, que é um detector de ionização por chama, então ele queima a tua amostra com hidrogênio, então a gente tem lá a injeção de hidrogênio e ar sintético que faz a queima dessa amostra na saída da coluna, e o detector pega os picos e pela altura dos picos e pelo tempo de diluição, você sabe, pelo tempo de eluição, qual que é o componente, e pela intensidade ou altura do pico, a área do pico, a concentração desses componentes. Então nós temos lá acetaldeído, DMAS, acetato de etila, propanol, butanol, acetato de isamila e o álcool isamílico, que são os principais. Tá? Então, por cromatografia, o que a gente avaliou? Fermentando com o American Ale. Aqui, se vocês forem ver o consumo dos açúcares, maltose, maltotriose e glucose, no início tem uma pequena diferença. Por quê? O de cima é das células livres, então eu adiciono as células livres. A gente teve um problema que nas células imobilizadas, como a gente está fazendo em microfermentações, teve uma pequena diluição. Tá? Não quer dizer que a célula mobilizada foi mais rápido que a célula livre, não. Tá? Na verdade, se a gente vê a taxa de consumo dos açúcares, de cada um dos açúcares, foram idênticos. Então, indicando o quê? Que não tem nenhuma limitação dessa matriz para entrar os nutrientes, ok? Agora, vamos avaliar alguns componentes ou subprodutos de fermentação. Avaliamos succinato, glicerol e etanol. Se vocês forem ver, eles estão iguais ali no tempo zero, e com o passar do tempo, as células imobilizadas passaram a produzir mais succinato, mais glicerol e, consequentemente, menos etanol. Tudo é um balanço, tá? Onde a levedura consumiu os açúcares, todas consumiram a mesma quantidade de açúcares no mesmo tempo, mas a produção desses subprodutos foi diferente. As células imobilizadas, como está no ambiente, como eu falei, que provocam estresse, acabam produzindo um pouco mais de succinato, glicerol e, consequentemente, como desviou o açúcar para esses dois subprodutos, vai produzir menos etanol, um pouco menos etanol, mas uma variação até significativa, até 0,5%. Tá? Então, às vezes, até as questões que a gente tem. Eu calculo o álcool pelo consumo do meu extrato. Vejam, pessoal, o consumo do teu extrato e calcular o álcool a partir disso é uma inferência que pode te levar a erros. Tá? Porque não quer dizer que parte desse açúcar, dependendo da concentração inicial do teu extrato,
a levedura não sofra de estresse e desvie mais para algum outro subproduto de fermentação, como o glicerol. O professor à tarde estava falando do glicerol. O glicerol é um álcool doce que favorece corpo, dá adoçor, ok? Então, é perigoso o cálculo do álcool por essa queda de extrato somente. O certo é quantificar. Tá? Até o Ministério tolera aí uma variação, até, pelo que eu me lembro, de 0,5%. Ok? Então, se vocês forem ver ali, ó, estava produzindo, terminou de produzir 2% de glicerol para a célula livre e ela passou a produzir 2,5%. Tá? Então, ou 2,5, desculpa, gramas por litro. Então, meio grama por litro a mais de glicerol. Isso vai provocar mudanças na produção do etanol no final. Passamos a fazer com a Belgian Wheat, mesmíssima coisa. Imobilizamos a Belgian Wheat, fermentamos ela de entre 18 e 20 graus. Se a gente for ver, teve aquela diferença inicial da concentração inicial dos açúcares, tá? Por conta dessa diluição inicial, problema da técnica mesmo que a gente fez. Mas a taxa de consumo foi idêntica, tanto de maltose, maltotriose como glucose. E o mesmo aconteceu para o succinato, para o glicerol. Houve uma maior produção para as leveduras imobilizadas desses subprodutos e uma menor produção de etanol. Tá? E por fim, a levedura lager. Vejam, no caso da Pilsener Lager, houve o consumo dos açúcares, só que os subprodutos de fermentação, ao final de 6 dias, 5 dias, chegaram praticamente na mesma coisa, pouca variação, indicando que, no caso dessa linhagem específica, nessa matriz específica e nas condições que a gente avaliou, não favoreceu a produção desses outros subprodutos, praticamente foi igual às células livres, tá? Mas não tem somente etanol e glicerol ou succinato como subproduto. Temos também outros subprodutos de fermentação: propanol, butanol, isobutanol, isoamílico e acetato de etila. Se a gente for ver, vejam, na American Ale, se a gente pegar o acetato de etila, que tem o seu limite de detecção em 30 ppm, será que dá? Aqui não. Em 30 ppm, uma célula livre estava produzindo em torno de 10 ppm. E o acetato de etila para a célula imobilizada passou dos 20 ppm, tá? Favorecendo a produção de éster. Isso é algo que já se tem conhecimento. Normalmente as leveduras imobilizadas passam a produzir um pouco mais desses outros subprodutos de fermentação, tá? A gente sabendo desses problemas, por exemplo, no caso de acetil ou do alfa-acetolactato, tem a solução do uso das enzimas. No caso dos subprodutos de fermentação, como acetato de etila e os álcools superiores, então toda a célula imobilizada favoreceu basicamente esse acréscimo. Se a gente for ver, a lager muito pouco para o acetato de etila, mas para o álcool isoamílico, ali na SY001, teve uma maior produção de álcool isoamílico da célula imobilizada. A gente tem que mudar parâmetro de processo. Então, a gente sabe que esses subprodutos são favorecidos quanto maior a temperatura. Então, ao invés de fermentar com American Ale, isso são passos que a gente vai dar, né, de mudar as temperaturas de fermentação para tentar chegar em níveis semelhantes a uma American Ale fermentada a 18 graus, né, onde teve lá 10 ppm de acetato de etila, e fermentando com a American Ale imobilizada, não fermentar 18, fermentar 16, e ver como é que vai se comportar a formação desses subprodutos, tentar diminuir eles do meio. Obviamente, a levedura vai mudar, tá? Cabe a gente entender em quais receitas que ela pode se adequar melhor, ok? Então, o objetivo aqui foi, a gente teve uma vantagem que foi a durabilidade do fermento, não reduziu o consumo dos açúcares, mas a gente tem essa vantagem desses outros subprodutos, como o acetato de etila. Aqui não está o acetaldeído, mas também o acetaldeído teve um acréscimo, tá? Mas isso já é contornado porque microoxigenações, você também consegue evitar a formação de acetaldeído e até mesmo a formação desses ésteres
como produtos secundários, né? Mas isso tem que ser microdosado, não é uma injeção em VVM. Na verdade, nós estamos falando em ppb de oxigênio, porque eu tenho que suplementar o oxigênio para a levedura para favorecer uma mínima multiplicação dela e ela usar os ácidos graxos, os ácidos, para essa multiplicação e não desviar para esses éster. E também eu tenho o risco de oxidar a minha cerveja, então tem que ter um nível de automação maior, né? Que a gente vai estudar e ver como contornar esse problema. Então vejam, pessoal, o objetivo dessa palestra é meio que quebrar um pouco a ideia de que o que se tinha como fermentação antigamente, né, era uma fermentação espontânea, conhecendo um pouco mais do processo, a gente passou a controlar temperatura em braçagem, pH, tentou-se utilizar por vários anos processos contínuos, ainda tem, né? A gente vê o processo da GEA aí disponível com a automação espetacular deles. E a nossa ideia é tentar dar um passo, o passo de aplicar a levedura imobilizada no processo, para que as pessoas tenham um ganho, mesmo que de 10% no tempo, ou diminuindo terra de filtração, ou melhorando a recuperação da levedura, que é um custo importante dentro da fábrica, para a gente dar um passo junto, né? Agora a gente começou alguns testes planta piloto, a gente está conversando aqui até mesmo com a Agrária, que é um grande parceiro nosso, para a gente começar a desenvolver o processo de fermentação embatelada usando a levedura imobilizada ou outros processos que a levedura imobilizada possa inserir. E a gente acredita muito que isso vai acontecer com o passar do tempo, né, visto a evolução do conhecimento. Então, fica aqui o meu agradecimento aqui para a Agrária, né, pelo convite, da gente estar podendo contribuir com esse workshop. Espero que em breve a gente consiga também colocar essas leveduras no mercado. Estamos abertos a sugestões, a críticas. A Universidade Federal do Paraná, que nos apoiou, e a USP, através do Tiago, que para mim é quase como um filho. Ele começou como meu aluno na graduação na universidade, trabalhou na Bio4 e hoje, né? Hoje não, já mais de 2 anos ganhou asas, está terminando o mestrado dele lá na Poli e pretende fazer doutorado fora. Então a gente sempre mantém essas parcerias aí, tá? E toda parceria é bem-vinda. E por fim, um projeto aqui que a gente está apoiando, inclusive o lançamento vai ser agora em agosto, que é esse brewspirit.beer, acessem lá. É um jogo, tá? É um jogo bem bacana, desenvolvido pelo Emar Freire, um cara fantástico. É um jogo onde envolve um personagem chamado Louis, que é o Louis Pasteur, e vai passar por várias etapas, desde o plantio do lúpulo até a colheita da cevada, malteação, laboratório, explicando todos os problemas que tem em cada fase. Eu acho que é uma ferramenta, não só um jogo, mas uma ferramenta de aprendizado fantástica, tá bom? Então, muito obrigado. A gente que agradece, Marcelo, a sua presença aqui no nosso congresso, sempre dando apoio para a gente, aí, sempre trazendo novidade, assuntos que são sempre muito interessantes. Então, muito obrigada aí por essa aula que você deu para a gente. Antes de passar para as perguntas, até se você tem alguma dúvida, deixa lá no Ask a Question, que ainda dá tempo de fazer sua pergunta para o Marcelo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso curso técnico cervejeiro. Ele está sendo idealizado aí pelo Colégio Imperatriz. Ele já está aberto para inscrições, vai ter uma prova de seleção. Ele é um curso integral de segunda a sexta-feira. Vai ser feito aqui em Entre Rios. Então, vai contar aí com visitas na maltaria, na cervejaria experimental, no nosso laboratório. É um curso bem completo, com professores muito gabaritados. Inclusive, o Marcelo vai ser professor aqui do nosso curso. Então, eu agradeço também não só pela palestra, mas pela parceria aí no curso técnico. Ele é um curso que não existe outro igual. A gente pode falar isso aí com bastante propriedade. Então, se você quer mais informações sobre o curso, entra lá no site do colégio, é colégioimperatriz.net.br. Nos primeiros dias a gente passou .com.br, mas é colégioimperatriz.net.br.
Então, lá tem mais informações sobre o curso, duração do curso, quais que são os requisitos básicos para fazer a inscrição, como é que funciona a inscrição, sobre a seleção, e também lá tem o e-mail e o telefone de contato. Então, qualquer dúvida, entra lá, não perde essa oportunidade, que com certeza você vai ficar muito feliz com essa oportunidade que a gente está lançando aí, novidade em primeira mão. Então, entre lá, está aí na tela, www.colegioimperatriz.net.br. Vão ser ótimos professores, o pessoal aí que você vê palestrando, trazendo conhecimento, trazendo informações, vão ser seus professores. Então, corre lá e se inscreva. Então, mais uma vez, muito obrigada, Marcelo. Eu acho muito legal no mundo cervejeiro que às vezes a gente lê coisas que no passado foram levantadas, foram estudadas e acabaram sendo deixadas de lado e depois voltam, né, para a gente discutir. O hop creep é um desses assuntos que está bombando aí no último ano. E agora a gente também traz essa questão das leveduras imobilizadas, que é bem bacana. Muito obrigada aí por todo esse estudo que você compartilhou com a gente e essa tecnologia. Vamos então fazer as perguntas. Se você tiver alguma dúvida, deixa lá. Enquanto a gente vai perguntando, ainda dá tempo de você deixar a sua dúvida. Então, a pergunta mais votada é: qual é a reprodutibilidade do reaproveitamento dessa levedura? Como que é a multiplicação dela nesses casos? Então, o que a gente percebeu com relação à multiplicação é uma questão de espaço, né? Então, ela acaba se multiplicando, dobrando a sua quantidade dentro da matriz e acaba que o excedente acaba se dispersando, tá? Então, tem essa perda da levedura da matriz, tá? Mas ela chega a dobrar no primeiro processo de fermentação e nos processos seguintes acaba se dispersando no meio, tá? Agora, uma boa pergunta, inclusive, que a gente não sabe responder ainda, é o reuso dela, o que vai acontecer com essa questão do fator de estresse, né? Se o metabolismo dela vai continuar produzindo os mesmos níveis de subprodutos, ou com o reuso isso vai aumentar ou até mesmo diminuir. Isso a gente não sabe responder ainda, isso são os próximos desenvolvimentos que a gente espera justamente trabalhar naqueles subprodutos, né? Tanto mudando algumas características de processo, mas também estudando o reuso, para justamente a gente ter uma definição e poder afirmar com certeza o que acontece. Bacana. É tudo muito novo ainda para a gente afirmar alguma coisa com certeza, né? Então, sim, ainda tem bastante caminho aí pela frente. A próxima pergunta é com relação a como seria a contagem da levedura no caso da reutilização. Assim, não faria contagem, né? Como a gente tem um espaço físico e pelos estudos seriam, né, dobrar a levedura, então chegaria a uma concentração aí de 2 bilhões de células por grama de produto, mas é possível contar. Mas para contar, teria que usar um protocolo, e a gente pode passar, onde você tem que desfazer a esfera ou a matriz de mobilização para liberar as leveduras no meio, sem afetar a viabilidade, obviamente, né? E aí, a partir disso, recuperar esse líquido e daí fazer a contagem. Então, você sabendo quantas gramas de matriz você dissolveu dentro desse protocolo, ao final, sabendo quantas células por ml você contou, você consegue chegar ao total de células por grama de matriz. Então, tem um protocolo para isso. Sim, a gente, no futuro, pretende até disponibilizar para o pessoal controlar, mas vai precisar de um agitador magnético, né? Que acho que a maior parte pelo menos quem é cervejeiro caseiro tem bastante, né? E um filtro, tá? Para daí recuperar esse líquido e daí contar as leveduras que foram liberadas nesse líquido, tá? Como você falou, então, não se faria a contagem, então, é isso? Não, faria a contagem, mas não da forma... Tu tem que fazer um preparo da amostra. Uhum. Porque como o que tu vai recuperar não vai ser um líquido. Tu vai recuperar a matriz, as várias esferas, tá?
Só que daí tu não consegue pegar essa matriz e botar no microscópio e contar. Sim, aham. Então você tem que pegar essa matriz, as leveduras estão dentro dessa matriz. Então pegar lá 1 grama dessa matriz, que é o protocolo, colocar em 10 ml no meio, que vai dissolver essa matriz liberando a levedura para o meio. E aí você contar quanto de levedura você tem nesses 10 ml. Sabendo quanto você tem nesses 10 ml, você sabe quanto que você tinha naquela 1 grama, né, fazendo o cálculo reverso. Então não é uma contagem de viabilidade direta, né, que eu pego um meio líquido e faço lá o procedimento com azumetileno. Diluição. Eu tenho que fazer um preparo da minha amostra antes para liberar as leveduras da matriz. E essa seria a melhor forma de controle de qualidade dessa levedura imobilizada? Ou você imagina alguma outra forma de você fazer essa determinação? Seria um dos controles. O que a gente pode afirmar, assim, que como a matriz ela vai ter um padrão, a gente sabe que por grama de matriz, quantas leveduras teriam na média ali, né? Que não passa, o excedente, como eu falei, seria liberado para o meio. Como ela mantém a viabilidade ao longo da fermentação, claro, os reusos podem impactar nessa viabilidade, a gente também não sabe, né? Mas seria um dos controles. Com relação à contaminação, que seria um outro controle do fermento também, poderia ser feito da mesma forma, tá? Mas o que a gente pode afirmar é que dessas matrizes, como elas são revestidas, a bactéria não consegue entrar na matriz. Então, a gente pode pegar essa matriz com a mão, contaminar ela propositalmente, depois fazendo uma lavagem com metabisulfito e outros componentes de uma solução, né, você eliminar essas bactérias contaminantes e daí ter a levedura isenta de contaminação. Então, basicamente, seriam esses 2 primeiros testes. Claro, se a gente for lá em teste de vitalidade e outros testes, daí é aplicando a matriz direto, né? Vitalidade é você colocar a levedura dentro no meio, contendo açúcar, medir o pH no início, depois de 2 horas medir o pH no final. Resumidamente é isso, né? Mas ao invés de você botar a levedura, nesse caso você vai pegar a matriz que tem as leveduras lá encapsuladas e fazer o teste de atividade. Mas basicamente seriam esses principais testes para se fazer com essa levedura. Bacana. Outra pergunta. Reduzindo a temperatura para a gente amenizar a produção de subprodutos, não vai aumentar o tempo de fermentação e acabar anulando uma das vantagens dessa levedura imobilizada, que seria a redução aí no tempo? Pode acontecer, sim. Isso de fato pode acontecer. Tá? Isso a gente não sabe. Então, tu tem um ganho na maturação e pode ter uma perda no tempo de fermentação. É isso que a gente quer responder, né? Claro, no final você acaba dosando mais levedura para tentar suprir essa diminuição da temperatura, mas a gente não quer diminuir muito, né? Nós queremos trabalhar porque essa questão é de ajustes finos, né? Às vezes você está produzindo a mesma coisa de uma levedura livre, né? Tu pega o American Ale, fermenta a 22 graus, ele vai te lá dar acetaldeído lá em 7 ppm, 8 ppm, né? 22, 24 graus. Você joga para 26 graus, o acetaldeído vai para 100 ppm. Então 2 graus de diferença, acreditem, fazem uma diferença significativa para subproduto, né? Então agora é a gente fazer o ajuste fino e só o tempo vai dizer se a gente vai ter perda no tempo ou não, tá? Mas o ganho acho que seria principal na maturação, na sedimentação. Eu acho que na fermentação coloca um pouco mais de fermento e aí a gente consegue pode contornar esse problema. A Bio4 pretende liofilizar suas leveduras em algum momento ou não acha viável? Para caseiros, às vezes fica complicado comprar ela líquida por causa do frete ou até por falta de ter o produto disponível próximo. Uhum. Hoje a gente já fez um estudo, né? O problema para viabilizar a secagem de fermento são volumes grandes, né? Não adianta você produzir poucos quilos de levedura e tentar comercializar dessa forma, não se paga, porque o custo de secagem é um custo significativo. Mas a gente pensa assim, né? Tudo envolve investimento. A gente tem até um projeto que a gente, não lembro se eu apresentei aqui na Agrária, mas são 1.500 metros quadrados de uma estrutura nova, hoje a gente está em 500 metros quadrados, né? E aí, claro, a pandemia dá uma chacoalhada nas coisas, uma repensada nos investimentos para todo mundo, né? Mas no futuro, acredito que podemos ter alguma levedura, uma levedura seca aí. Inclusive seca imobilizada foi uma das coisas que a gente já pensou. Bacana.
Você acredita que essa técnica ela pode ser viável para o segmento craft? Olha, eu desde quando comecei, há 6 anos atrás, já fiz algumas cervejas com levedura imobilizada, inclusive trouxe uma hoje para a gente degustar, né? Claro que todas essas cervejas eu fiz lá em 20 litros, tomei com algumas pessoas, aparecem um pouquinho mais de esterificação, isso aparece, tá? Mas eu acredito muito na ciência, assim, eu acho que, né, a ciência pode resolver muitos problemas. O importante é que nesses 6 anos foi que a gente resolveu alguns problemas e criou outros, mas a gente sabe quais são e sabemos o caminho de como resolvê-los. Claro que tudo demanda tempo. No meu otimismo, eu achava que em 2 anos estava tudo resolvido e já se passaram 6, né? Mas, sabendo os problemas, foi a mesma coisa com a cerveja sem álcool, né, Schwartz? Schwartz começou, a gente daí fez, ficou bem ruim. Eu falei, cara, não vai conseguir fazer cerveja sem álcool, fermentando com essa levedura, dando esse cheiro de mosto. E aí o Schwartz mostrou que era possível e trabalhou em cima disso. E hoje está aí a realidade da cerveja sem álcool, né? Cervejas que são boas, né? Não tem mais a desculpa de falar, não, agora tem cheiro de mosto. Então, isso foi o quê? 3 anos, né? Leva tempo, né? Todo mundo trabalhando e pensando, consegue sim. É aquele velho ditado, né? Quando a gente acha as respostas, daí mudam as perguntas, né? Justamente. Justamente. Vem a levedura e muda as perguntas. Mas assim, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, equipamento, até o próprio uso de adjuvantes e coadjuvantes, né? Que vem para ajudar aí no processo. Veja, os processos foram da Kirin, ele foi deixado de lado e desses de fermentação contínua por conta do problema de controle microbiológico, mas muito mais dos subprodutos, principalmente de acetil. Porque em 1970 não tinha. Não tinham essas alternativas, aliás, né? Ainda não tinha uma enzima que conseguisse trabalhar em cima disso. E a tecnologia vai resolvendo os problemas. Demora, né? São 85. Essas enzimas, quanto tempo existem? Pouco tempo. Então, disponível para o mercado. A tecnologia vem aí para ajudar, né? É isso aí. Tem uma pergunta bem legal aqui do Marcelo. O Marcelo sempre trazendo umas perguntas bem legais aqui para nós. Com a levedura aderida na matriz e parte se perdendo por falta de espaço, né, de estar ali nessa matriz, não haveria perda das leveduras mais jovens e viáveis a cada fermentação? Existe aí alguma seleção do que fica e do que vai? É justamente isso, né? O que a gente espera que a levedura que está dissolvida, ela vai se manter dissolvida. Aquela que brotou é a levedura mais nova, né? E claro, tem o problema da levedura ficar senil, né? Que é pela taxa de número de brotos que vai impactar no reaproveitamento dela. É uma boa pergunta. Mas é toda essa questão, né? Nos reaproveitamentos a gente verificar como vai ser o comportamento e o metabolismo na formação desses subprodutos, né? Então, a gente sabe aí que 5, 6 cicatrizes, então 5, 6 brotamentos, né? Mas isso é muito relativo, tá? Então, a gente vai ser através dos estudos para a gente descobrir quanto tempo vai reaproveitar. Mas o que de fato, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, é que as leveduras novas vão estar se desprendendo da matriz. E que vai ficar sempre as leveduras mais velhas. Sim, isso de fato vai acontecer. Aqui, mais uma pergunta aqui bem legal. O Thiago, ele menciona, né, que sabe que é um projeto novo, né, ainda está aí em fase de estudo, mas a pergunta seria se é possível fazer um blend de leveduras imobilizadas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, pegar a imobilização com bactérias de levedura sem problema nenhum, né? Isso, acho que daí as possibilidades são inúmeras, né, da gente trabalhar até com a imobilização de enzima junto, enfim, uma série de coisas. Mas isso tudo é desenvolvimento, né, Thiago? Mas é possível, sim. Legal. Esse produto necessita, nessa técnica, ele necessita de investimentos em tecnologia e equipamentos auxiliares para fermentação e reaproveitamento dessa levedura? Não, é justamente essa que é a proposta. Você substitui outra levedura que ficaria livre no meio
e que levaria mais tempo para sedimentar, por uma outra levedura imobilizada que você vai aplicar da mesma forma. Só que a vantagem é que quando tu vai retirar ela no cone, o que vai sair não é aquela lama espessa. Vai sair muito pouca lama, que é a levedura que se desprendeu, ou não, eventualmente essa levedura ainda vai estar em suspensão. O que vai sair vão ser a matriz contendo o teu fermento. Você recolher isso numa peneira. Então, mesmo que ela tenha contaminado com resíduo vegetal, lúpulo e tal, você vai poder lavar isso. Porque a peneira vai segurar essa matriz de imobilização, consequentemente, o teu fermento. Então, tu não vai precisar de nenhum equipamento, a não ser o que você já hoje tem na fábrica, né? E aí isso poderia te trazer até vantagens com relação à filtração, ao acabamento da cerveja, né? Mas não teria investimento em equipamento nenhum. Só a substituição de um fermento pelo outro. Você comentou agora aí do lúpulo. Por exemplo, uma receita muito lupulada não seria um impedimento para a utilização da levedura imobilizada? Não seria. Bacana. Seria necessário algum tipo de rearranjo na estrutura dos equipamentos, dos tanques fermentadores para utilizar a levedura dessa forma? Também não teria alteração nenhuma. É substituição uma pela outra, mais nada do que isso. Bacana. Vamos aí para a última pergunta, então. Se não tem um valor de referência para a quantidade de reaproveitamento, se hoje, com as análises que foram feitas, vocês já chegaram mais ou menos a o nosso objetivo é chegar num reaproveitamento de 5 vezes. Né? Bacana. Então, assim, o que é feito hoje até com o fermento convencional, se posso assim chamar, né? O fermento livre a gente reaproveita de 5 a 6 vezes. Tem, claro, gente que reaproveita mais, outros reaproveitam menos. Mas é de dar consistência no reaproveitamento, e pelo menos 5 vezes ele vai ter que ser reaproveitado para reaproveitar com consistência, né? Chegaram algumas outras perguntas aqui, vamos fazer também. O mosto ele precisa circular para ter esse contato com a levedura? Não. Direto no tanque e você botar a levedura no tanque. Não tem bombas, não tem equipamentos nenhum auxiliares para fazer ela funcionar. A diferença é que ao invés dela estar célula por célula livre no meio, ela vai estar as células unidas dentro dessas matrizes soltas pelo meio. Pena que eu esqueci de botar a foto do produto. Assim, acho que vou fazer uma fermentação num frasco de vidro e filmar a fermentação. Legal. Né? E daí para o pessoal ver a dinâmica da fermentação, que é a mesma coisa. Só tem a vantagem dela sedimentar mais rápido, né? Mas tem as consequências disso, né? Obviamente, né? A gente vai ter que trabalhar para resolver. Aqui mais uma pergunta bem bacana do Marcelo. Com relação à biotransformação com o lúpulo, como ficaria aí com a levedura imobilizada? Boa pergunta, Marcelo. Hoje a gente avalia principalmente os subprodutos de fermentação, né? A gente não avalia essa interação ainda com os terpenos, né? O que a gente sabe, assim, Marcelo, que essa biotransformação, ela ocorre, sim, da conversão de alguns terpenos, por exemplo, geraniol para citronelol, né? Que é um terpeno presente no meio. Mas hoje o que se quantifica para avaliar se uma levedura é eficiente numa biotransformação é a capacidade dela produzir algumas enzimas. Então, o que se conhece é que tem muito terpeno glicosilado. A gente até comentou isso há uns 2, 3 anos atrás. E foi falado, acho que é o ano passado também. Então, esses terpenos glicosilados nada mais são do que um citronelol ligado a um açúcar, ok? Esse citronelol ligado ao açúcar não é volátil, então não vai estar na fração aromática da tua cerveja. Então, uma levedura que produz uma beta-glucosidase, então ela produz e excreta para o meio. Ela excretando para o meio, o que vai acontecer? Essa beta-glucosidase vai quebrar a ligação entre o terpeno e o açúcar, liberando o açúcar e permitindo que essa fração volátil seja perceptível, tá? Fique na tua fração aromática. Então, pensando do ponto de vista em vai aumentar ou diminuir a produção dessa enzima, nós vamos ter que testar, né? Para ver se essa enzima que ela produziu vai sair da matriz. O que tudo indica que sim, mas precisa ser estudado o nível de atividade dessa enzima no meio de fermentação, tá?
que é um dos principais fatores que hoje é avaliado como uma levedura apta à biotransformação, além dessa interação com os terpenos e interação com os terpenos glicosilados também. Legal. Muito obrigada, Marcelo, tanto pela palestra quanto pelas respostas aí das perguntas, que foram bem interessantes. Vou fazer um pouquinho de inveja para quem está assistindo a gente aí em casa. Eu fiquei sabendo que a gente vai provar uma cerveja feita com levedura. Feita com levedura imobilizada. Muito legal. É uma base de uma IPA, ela é muito pouco lupulagem de aroma, né, mais de amargor mesmo, e justamente para a gente fazer uma análise sensorial e ver os aromas de fermentação, não ter muito o efeito dos terpenos no meio, né? Então, para perceber melhor de acetil é mais fácil, né? Porque se você for ver uma cerveja lager, o limite de percepção de um diacetil é 0,1. Já quando você pega uma lupulada é 0,3, então 3 vezes mais, né? Por conta do parte aromático. Então hoje a gente vai tomar uma bem, vamos dizer assim, uma IPA raiz, sem muito aroma mesmo, só o amargor. Legal. Espero que... É um indicativo, né? Já percebi algumas coisas, mas é melhor que vocês avaliem lá e me falem com muito prazer, vamos avaliar. Já deixa o pessoal aí com vontade de também provar uma cerveja feita aí com uma levedura. Quem sabe no congresso do ano que vem, né? No próximo workshop, né? Legal. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vou até ler um comentário aqui que mandaram para nós. Todo mundo elogiando aqui a palestra, mas esse comentário eu achei muito legal, então eu vou ler aqui para você. Elogiando todas as palestras, né, que estão todas muito legais, mas que essa foi muito, muito legal por trazer esses conceitos inovadores, que mesmo que, né, numa etapa inicial, ele acaba abrindo os horizontes aí para nós. Obrigado. Quem que foi que comentou? Foi o Marcelo, que faz as perguntas bacanas aí pra gente. Marcelo o quê? Marcelo Pinheiro. Pinheiro. Obrigado, Marcelo. Bom nome. Então, mais uma vez, obrigada, Marcelo. Parabéns aí pela palestra. Muito legal. Essa palestra e todas as outras 11 palestras vão estar lá disponíveis no YouTube da Agrária Malte. Indiquem para os amigos aí que gostam de cerveja para assistirem às nossas palestras. E fiquem com a gente aí. Vamos encerrar, então, essa segunda semana com chave de ouro, mas segunda-feira tem, então, o último dia do nosso congresso, com palestras às 14 e às 19 horas. As 2 palestras aí com os nossos parceiros da Lallemand. Às 2 horas vão falar sobre Kveik e às 19 horas sobre o metabolismo das leveduras durante a atenuação. Então não percam, bom final de semana aí para todo mundo e até segunda-feira.